Guerra no Oriente Médio. Bandeirantes, 7h02. A gente abre esta edição do Primeira Hora com a visita do presidente dos Estados Unidos a Israel. Joe Biden vai tratar do conflito no Oriente Médio com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O americano também aproveitou para falar da explosão no hospital que deixou centenas de mortos na faixa de Gaza. Ao vivo, Guilherme Oliveira traz as atualizações. Bom dia, Guilherme. Oi, Silvânia. Ótimo dia a você, ao Nelson, a quem nos acompanha aqui no Primeira Hora. O presidente Joe Biden, então, chegou em Tel Aviv por volta das 5 horas da manhã, no horário de Brasília, e foi recebido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E claro que o primeiro assunto foi essa explosão no hospital no norte de Gaza, que repercutiu internacionalmente, claro, todos os líderes falando sobre essa explosão. Só para o ouvinte se situar, essa explosão foi no norte de Gaza, está causando mais uma narrativa entre Israel, países árabes, o Hamas e também a Jihad Islâmica, um outro grupo extremista que agora está dentro desse assunto. A ocorrência foi na tarde de ontem, no horário de Brasília, já à noite no Oriente Médio. Os números ainda são incertos, mas o Ministério da Saúde de Gaza chegou a dizer que a explosão causou cerca de 500 mortes. Autoridades internacionais, no entanto, estimam que houve entre 200 e 300 óbitos. O hospital atingido no norte de Gaza estava em funcionamento para atender os feridos, mas milhares de pessoas também estavam usando como abrigo. Países árabes, a autoridade palestina e o grupo terrorista Hamas responsabilizaram Israel pelo ataque. Pouco tempo depois, as forças israelenses negaram a acusação e disseram que a explosão era de responsabilidade da Jihad Islâmica, outro grupo extremista. Para justificar a autoria, o governo de Israel divulgou um vídeo mostrando alguns foguetes partindo do lado palestino para Israel. Um deles falha e perde altitude repentinamente, e aí pouco tempo depois essa explosão ocorre na região de Gaza. As forças israelenses ainda afirmaram que hospitais não são alvos de ataques. Bom, hoje cedo então o presidente Joe Biden está numa reunião já com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mas antes o presidente Joe Biden falou à imprensa e ele defendeu o governo de Israel e disse que esse ataque, essa explosão parece ter partido do outro lado, do lado inimigo. A gente vai ouvir a fala agora do presidente Joe Biden com tradução simultânea da editora internacional do Band News TV, Beatriz Ferretti. Vamos acompanhar. Bom, o ponto é: eu estou profundamente triste com a explosão no hospital em Gaza ontem. Baseado com o que eu vi, tudo aconteceu pelo outro time e não por você. Mas havia muitas pessoas ali dentro e eu também estou encorajando as equipes para proteger os palestinos que estão sofrendo com isso. E eu quero reiterar aqui, estes somos quem somos, não apenas eu, mas eu digo em nome de todos os americanos. Bom, no meio dessa guerra de narrativas, a Jihad Islâmica também se manifestou. Negou a autoria da explosão e diz que é Israel quem está mentindo. Num comunicado disse, abre aspas, o inimigo tenta fugir da responsabilidade do massacre brutal que cometeu ao bombardear o hospital. Em visita a Israel, o presidente Joe Biden, agora em reunião fechada com Benjamin Netanyahu, mas daqui a pouco a gente volta com atualizações sobre esse encontro, já que a Casa Branca, num comunicado, disse quais serão os assuntos abordados dessa reunião. Silvânia. Obrigada, Guilherme Oliveira. Bandeirantes, 7h06. O presidente Lula reforça o apelo pela criação de um corredor humanitário para a retirada de civis da faixa de Gaza e defende a libertação de reféns. Os pedidos foram feitos ao presidente da Turquia em conversa por telefone nesta terça-feira. No telefonema com Recep Erdogan, Lula fez um apelo por um cessar-fogo entre as partes e falou da entrada de kits de alimentos e remédios na região de conflito. Ambos concordaram com o fim dos bombardeios de Israel em Gaza. O presidente Lula também conversou por telefone com o presidente
presidente do Irã, Ibrahim Raisi. Ele pediu ajuda para a liberação dos cerca de 30 brasileiros na fronteira com o Egito e insistiu na criação de um corredor humanitário. O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, reforçou a importância dos apelos do governo. O presidente tem repetido sempre que nós não podemos concordar que pessoas inocentes, que crianças, que idosos, que hospitais sejam submetidos a uma situação de não ter água, energia elétrica, alimentação. Ele tem usado muito a expressão que os inocentes não podem pagar o preço da insanidade daqueles que optaram por essa guerra e querem manter essa guerra. Segundo Itamaraty, ambos os presidentes concordaram com a criação do corredor humanitário em Gaza. Bandeirantes 7 e 8.